Claro que existe o crime perfeito. Eu cometi e ninguém descobriu até agora. Do mesmo jeito que o Rafa Montes escreve sobre pessoas, né, que matam pessoas e nunca matou ninguém. Eu acho que a Thalita tem toda a razão, né? Eu acho que a grande graça, a grande delícia de você ser escritor é você poder vestir corpos e cabeças que não são a sua, né? Ou seja, você ter experiências que não são as que você tem na vida normal e, na verdade, tentar imaginar como é que seria ser, né? Eu estava agora participando aqui da Bienal de uma mesa com o Pedro Bandeira, que tem 82 anos, e ele contou que ele acabou de escrever um livro infantil para bebês entre 0 e 3 anos. E ele falou, eu fiz esse livro com uma cabeça de um bebê de 0 a 3 anos. Ele com 82. Ou seja, o exercício do escritor eu acho que tem muito a ver com uma certa empatia. Porque realmente a Thalita até que estaria bem, tranquila se ela fosse tudo que ela escreve. Agora, no meu caso, eu seria um canibal, sequestrador, machista, maluco. E eu espero que eu não seja isso, eu acho que eu não sou nada disso. Eu comecei a gostar de ler por histórias de suspense e de crime, como Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, Sidney Sheldon e alguns autores brasileiros de livros juvenis, como Pedro Bandeira, Stella Carr, Marcos Rey. Então, as histórias de mistério foram as histórias que me fisgaram para a literatura. Eu entrei no mundo da literatura pela literatura policial e de crime. Daí, quando eu decidi começar a escrever, naturalmente eu quis fazer histórias policiais e de crime. Mas ao longo do processo de escrever cada livro, né, hoje em dia eu tenho acho que 8 livros publicados, eu fui percebendo que a literatura policial, na medida em que ela trata de violência e ela trata de sociedade, né, ela trata de como se cometem crimes em determinada sociedade, como esses crimes são punidos, como esses crimes são investigados. Então você trata de questões sociais, políticas, éticas, morais, que são muito fortes e que são tema também da dita alta literatura. Mas através do gênero da literatura policial você consegue fisgar o leitor pela emoção de tal modo que ele nem percebe, mas a gente está discutindo vários assuntos ali. Eu, como acho todo autor da minha geração, tenho como referência tudo. Quero dizer, eu me inspiro em literatura, mas eu me inspiro também em cinema, televisão, séries de televisão, rede social. E aí sobre a pesquisa, quando eu vou escrever uma história, em geral eu já sei tudo que eu quero que aconteça na história. Então eu sei o que eu tenho que pesquisar. E aí eu faço uma pesquisa. Eu sento com especialistas dos assuntos. Então, para Dias Perfeitos, eu era estudante de medicina, então eu sentei com alguns colegas médicos, eu fui a uma sala de anatomia, eu entendi, pesquisei com uma amiga minha que trabalha com perícia, como é que era um desmembramento de corpo, enfim, eu fui perguntando coisas para tudo que eu sabia que eu ia precisar para contar a história que eu queria. Talvez teria, mas eu ia mostrar os livros e falar, não, olha, é por causa disso. Não, eu tenho alguns amigos que falam, cara, se lerem a nossa conversa de WhatsApp vão achar que a gente é louco, porque são os amigos para quem eu pergunto. Por exemplo, no Dias Perfeitos eu perguntei, como é que é? Beleza, o personagem desmembra o outro, mas qual é o barulho que faz? E ele falou, cara, nunca pensei nisso, deixa eu pensar qual é o barulho que faz. E aí ele pensou e falou, é o barulho de você cortar um ligamento, né, entre os ossos, é o barulho de uma lata de palmito sendo aberta. É poc, faz, sabe aquele poc, aquela saída de ar? E ele falou, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois eu precisava do barulho, saber, porque eu quero descrever o barulho. Então, porque é isso, né? A gente trabalha com os 5 sentidos, né? Então a gente precisa ter não só como é que é visualmente, mas como é que é em todos os outros sentidos. Como é que é o cheiro, como é que é o tato, como é que é a textura, entendeu? Qual é o barulho que faz. Então, isso você só consegue conversando com as pessoas certas. Claro que existe o crime perfeito. Eu cometi e ninguém descobriu até agora. O crime perfeito ele não existe simplesmente porque depois que você comete um crime, qualquer que seja, ele de algum modo continua na sua cabeça, né? Ele continua te atormentando. E esse é o tema, por exemplo, da literatura russa, né? Dostoiévski, Crime e Castigo é sobre isso. É sobre o crime que ele comete e como aquilo o acompanha para sempre. É um fantasma que o persegue. Então eu acho que o crime perfeito não existe, porque o crime perfeito teria que você cometê-lo perfeitamente, ninguém descobrir, e além disso você ainda deita a cabeça no travesseiro, dormindo tranquilo. E eu escrevo pensando no leitor que eu sou, ou seja, eu escrevo os livros que eu gostaria de ler. Eu não tento pensar em, a geração X vai gostar de tal coisa, isso aqui está na moda. E eu não faço não por um snobismo, eu não faço porque eu realmente não acredito que eu conseguiria fazer, se eu pensasse assim, entende?
Ou seja, quando eu escrevo, eu tento agradar a mim mesmo. Ou seja, eu escrevo livros que eu gostaria de ler. E como sou, acredito, uma pessoa antenada com o mundo e meu gosto de cinema, televisão e também literatura é um gosto razoavelmente comum, ou seja, eu gosto de muitas coisas que as pessoas também gostam, eu acho que as minhas histórias acabam atingindo esse público. Então sim, eu sou muito lido por jovens, fico muito feliz por isso. Eu agora aqui participando da Bienal, gente, é uma alegria, você anda e você vê muitos jovens, centenas de jovens que leram meus livros carregando a bolsa, escrito por Rafael Montes, que estão distribuindo na Bienal, enfim. Então isso tudo é muito legal e emocionante. Mas eu acredito que a maneira de se comunicar com esse jovem é ser autêntico nas histórias que eu quero contar.